Enquanto os Estados Unidos desmantelam sistematicamente o regime iraniano, o sonho de China e Rússia por uma nova ordem mundial vai por água abaixo. Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell. Deixe um emoji da bandeira americana nos comentários para ajudar no engajamento e confira sua inscrição. O YouTube tem o hábito de desinscrever as pessoas sem avisar, certo? Então, sexto dia da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica do Irã. Segundo Trump, está indo bem para os Estados Unidos e Israel, considerando tudo. A Marinha, Força Aérea e defesas aéreas do Irã foram praticamente neutralizadas, e a liderança iraniana está igualmente crítica. Após a morte do Ayatollah Khamenei, os líderes iranianos realizaram uma reunião para escolher o próximo chefe de Estado e Israel explodiu todos eles. Mas, sinceramente, isso é responsabilidade deles. Quando um país com total domínio aéreo mira nos líderes do seu país, não é aconselhável reunir todos os principais líderes na mesma sala. Eles não poderiam ter feito isso pelo Zoom? De qualquer forma, o filho de Khamenei, Mojtaba, segundo relatos, vai assumir o lugar do pai como líder supremo. Mas para citar Tony Soprano nos dias de hoje, quem é que quer esse trabalho? Você vai ter sorte se ainda estiver vivo quando terminar este episódio. Com a liderança do Irã totalmente desmantelada, eles recorreram à chamada defesa em mosaico descentralizada. A Guarda Revolucionária Iraniana foi dividida em 31 regimentos independentes com seus líderes tendo liberdade total sobre as decisões táticas. Em termos simples, a Guarda Revolucionária Iraniana foi informada: vocês estão por conta própria, atirem em quem quiserem. Por isso lançam drones e foguetes em hotéis aleatórios em Dubai e não em alvos militares reais. E se a redução da Guarda Revolucionária Iranian a uma milícia fora de controle já não fosse ruim o bastante para o regime, está prestes a surgir mais uma milícia pegando em armas. Estou falando, é claro, dos combatentes curdos. Passamos um tempo esta noite com uma importante política curda iraniana aqui no Kurdistão iraquiano, que basicamente nos disse que a expectativa entre as forças de oposição curdas iranianas é que elas entrarão no oeste do Irã como parte de algum tipo de operação terrestre. Ao longo dos próximos dias ou em algum momento durante esse período, elas terão apoio dos Estados Unidos e de Israel. A CIA tem trabalhado para armar as forças de oposição curdas iranianas com o objetivo de fomentar a agitação civil no Irã, basicamente tentando conter as forças iranianas para criar zonas de proteção onde iranianos comuns que estão desarmados teriam mais liberdade para sair às ruas e protestar. E esses combatentes curdos não estão para brincadeira. Eles representam uma força militar séria, bem armada e experiente em combate. E meu Deus, esse é o Iosif Stalin. Isso é alerta vermelho, Stalin está vivo. Alguém liga para o Putin, isso me lembra, onde está o Putin? Entendo que ele deve estar ocupado comemorando os 4 anos desde que a Rússia não conseguiu derrubar o governo da Ucrânia. Mas poxa, o Irã era para ser o principal parceiro da Rússia no Oriente Médio. Irã, Rússia e China eram como os 3 amigos, enfrentando a hegemonia americana e lutando por uma ordem mundial multipolar. Por que eles não estão ajudando o Irã? Ninguém parece estar atendendo o telefone. O conglomerado nuclear estatal da Rússia diz que perdeu contato com a liderança nuclear do Irã, embora o Kremlin afirme que está em contato constante com o restante dos líderes iranianos. Com quem exatamente os russos estão falando é difícil dizer. Os Estados Unidos possuem um dos melhores serviços de inteligência, mas ainda assim não sabem quem realmente comanda o país atualmente. Já que todas as pessoas que você tinha em mente foram eliminadas, o que acha? A maioria das pessoas em quem pensávamos está morta, então tínhamos algumas pessoas daquele grupo em mente que já morreram e agora temos outro grupo. Eles também podem estar mortos, segundo relatos. Acho que uma terceira leva deve chegar em breve. Não conheceremos ninguém. De qualquer forma, a resposta de Putin ao fato do Irã ter sido bombardeado até a Idade da Pedra foi convocar uma reunião de emergência com o próprio Conselho de Segurança da Rússia. Não sabemos o que foi discutido nessa reunião, mas tudo o que parece ter saído dela foi um cartão de condolências pela morte de Khamenei. Que aliado, hein? Agora é isso que o Irã tem. Alexander Dugin entende melhor do que ninguém o significado deste momento. Se você não sabe quem é Dugin, ele é um dos filósofos políticos mais proeminentes da Rússia e um grande admirador de Putin, uma espécie de conselheiro do Kremlin, um Rasputin da Shop, se preferir.
Ele é um dos arquitetos intelectuais por trás do mundo multipolar, a ideia de que o poder deve ser distribuído entre vários atores em vez de concentrado em apenas um. Ele também é um dos arquitetos do eurasianismo. A ideia é que civilizações orientais como Rússia e China ascenderiam, a hegemonia americana cairia e surgiria uma nova ordem mundial. Com a Rússia como um forte líder central, mas com o Irã à beira do colapso, tudo isso vai por água abaixo. Em uma entrevista à Sputnik, Dugin disse: "Isso muda tudo completamente. A ordem mundial anterior colapsou. Este é certamente um ponto sem volta." Se algum país como os Estados Unidos tem a capacidade de destruir toda a liderança política, militar e religiosa de um país soberano, isso significa que estamos simplesmente vivendo em um mundo completamente diferente. O profeta do mundo multipolar está vendo sua profecia morrer em tempo real na rádio estatal russa, enquanto Putin envia suas condolências. Enquanto isso, em Washington, o secretário de Estado Marco Rubio disse o seguinte: "Sabe, nós vamos soltar Chang em cima dessas pessoas nas próximas horas e dias." Desculpe, o quê? Do que você fala, Marco? Quem é Chang? O que foi, Shelley? Aham. Aparentemente, Unleashed Chiang é um termo antigo usado para sugerir reação forte a ameaças. Recebe esse nome por causa de Chiang Kai-shek, o líder nacionalista chinês que fugiu para Taiwan em 1949 e passou o resto da vida sendo uma pedra no sapato da China comunista, o que nos leva à China. China e Irã firmaram uma parceria estratégica abrangente de 25 anos em 2021. O Irã também era o fornecedor de petróleo com desconto para a China. Mais de 80% do petróleo exportado pelo Irã ia para Pequim. A China ajudou a trazer o Irã para o BRICS, para a Organização de Cooperação de Xangai, para todas as instituições multilaterais que Pequim construiu para sinalizar que um novo mundo estava chegando. A mensagem era clara: o Irã está conosco. Se vocês quiserem lidar com eles, terão que passar por nós. Mesmo assim, quando os Estados Unidos atacaram o Irã, a China se limitou a negar intenção de fornecer armas e ofereceu apenas apoio moral em uma coletiva de imprensa. Então é isso. A segunda maior economia do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, parceria estratégica abrangente, e essa foi sua contribuição para salvar o parceiro estratégico. Resumido a uma declaração morna de "você consegue, amigo". Para ser justo, isso é totalmente consistente com o comportamento da China quando Israel atacou o local militar e nuclear do Irã em junho de 2025. A China condenou e não fez nada. Quando os Estados Unidos capturaram Maduro da Venezuela, a China condenou e não fez nada. Há um padrão muito claro aqui. Uma parceria estratégica com a China significa que a China ficará extremamente decepcionada em seu nome. E o ponto é que isso não se trata apenas do Irã. Todo país que assiste a isso está fazendo as contas. Todo país que tem se aproximado silenciosamente da órbita de Pequim, apostando que a China é o futuro, está assistindo Pequim fazer coletivas de imprensa. Quando seu parceiro estratégico passa por uma mudança de regime, surge um problema de credibilidade que nenhum investimento em infraestrutura resolve. Eis o que penso que esse momento realmente significa. Na última década, Rússia e China têm aplicado o que os estrategistas chamam de tática do salame. Você pega uma fatia fina, espera, não há reação, então pega outra. A Rússia tomou a Crimeia, a China construiu ilhas no Mar do Sul da China, o Irã financiou grupos por procuração por todo o Oriente Médio. A teoria era que os Estados Unidos estavam distraídos demais, divididos demais, cansados demais de guerras para reagir a qualquer fatia individual e, quando percebessem, seus rivais já estariam consolidados demais. Essa estratégia só funciona contra uma superpotência adormecida. A Rússia tentou avançar sobre a Ucrânia e fracassou de forma catastrófica. A China viu seus parceiros mais importantes serem sistematicamente desmontados, enquanto a única ferramenta de Pequim é uma declaração veemente. E o Irã, que acreditava profundamente na promessa da Aliança Oriental, está sendo dilacerado. O mundo multipolar nunca foi uma realidade, era uma teoria, uma marca, uma aspiração compartilhada por países que tinham ressentimentos contra o poder americano, mas eles não tinham capacidade real de substituí-lo. E quando chegou o momento da verdade, tudo o que Rússia e China puderam fazer foi dizer: sentimos muito pela sua perda. A tática do salame só vence se os Estados Unidos estiverem dormindo, mas os Estados Unidos acabaram de acordar. O que você acha? Deixe um comentário abaixo.
Leio o máximo de comentários possível e estou com dificuldades financeiras para manter o programa no ar. Você pode ajudar clicando no botão para acessar americauncovered.tv e se inscrever. Sou Chris Chappell. Obrigado por ver America Uncovered.